o irmão Manuel, que vai passar uma mensagem para a nossa igreja. Antes de eu passar o microfone para ele, eu quero avisar para vocês, porque eu vou lá para a cantina, que hoje nós temos lanche. É em prol da nossa obra aqui fora, viu? Aí agora eu vou para lá, mas os irmãos, quando saírem, quando o Manuel orar, dando uma bênção e o amém, aí vocês, rodeiem para ali para participar da nossa cantina. Amém? Boa noite, meus irmãos, mais uma vez, que o Senhor nos abençoe. Nós queremos trazer hoje uma palavra de Deus, a palavra de Deus, melhor dizendo, palavra essa que é a verdade, a palavra através da qual nós fomos libertos. E eu gostaria de convidar os irmãos a abrir suas Bíblias em João, Evangelho segundo o apóstolo João, capítulo 3, versículo 16. Pode ser que alguns até nem precisem abrir a Bíblia, mas, como é costume, vamos abrir, né? Batista é conhecido como um povo que lê a Bíblia, que manuseia bem a Bíblia. Então, por favor, abra suas Bíblias em João, capítulo 3, versículo 16. E eu peço que, à medida que os irmãos forem encontrando, por favor, se coloquem em pé em reverência à palavra de Deus. Eu creio que as versões são bem parecidas, portanto eu convido que todos nós façamos a leitura em uma só voz. Vamos lá? Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos ler mais uma vez? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Os irmãos podem sentar. Meus irmãos, o que nós vamos abordar hoje é sobre o maior de todos os milagres. O maior dos milagres, que não é a ressurreição de um morto, não é andar por sobre as águas, não é vencer um câncer, mas o maior de todos os milagres é a salvação de um pecador. O pecador que, por natureza, ele já está destinado ao inferno por causa do seu pecado. Nós vamos falar hoje sobre a salvação da alma. E esse versículo de João, capítulo 3, versículo 16, ele é considerado como o versículo áureo da Bíblia. É o versículo que resume toda a mensagem da Bíblia. Deus nos amou e enviou o seu Filho para que nós, por meio dele, sejamos salvos. Mas salvos de quê? Para a pessoa se salvar, ela deve estar correndo um perigo. E que perigo é esse? O perigo da perdição. O perigo de viver, de passar uma eternidade longe de Deus. E como isso pode acontecer? Por causa do pecado. Vamos falar um pouquinho, nesse primeiro momento, sobre o que é pecado. Essa coisa devastadora, essa coisa tão perniciosa, tão perversa que atingiu toda a humanidade. Todos nós fomos afetados por isso. O que é pecado? Algumas definições sobre o que é pecado. Primeira definição: o pecado é transgredir a lei de Deus. Sendo o pecado uma transgressão, também é uma rebelião contra Deus. É o mesmo que nós darmos uma declaração de independência de Deus. Resumindo, é fazer a própria vontade. Fazer o que bem nos vier.
a mente. Pecado também é toda injustiça. Isto é, tudo aquilo que não segue o padrão divino. Tudo aquilo que foge aos padrões divinos. Tudo aquilo que não é de acordo com o padrão de Deus. Isso é pecado. Pecado também é uma dívida para com Deus. Cada pecado que nós cometemos contra Deus é uma dívida que nós contraímos com Ele. E essa dívida, ela não pode ser paga. Nós sempre seremos devedores a Deus. Sempre. Não há nada que o homem possa fazer que possa pagar o seu pecado. Muitas religiões impõem fardos pesados sobre pessoas, sobre seus seguidores, com a promessa de pagar os seus pecados. Você tem que, segundo algumas religiões, você tem que passar por diversas e sucessivas reencarnações para que você possa pagar o seu pecado. Outras dizem que você tem que apenas cumprir alguns ritos religiosos, alguns preceitos da religião X ou Y, para que você possa ter o perdão dos seus pecados. Mas a palavra de Deus mostra, meus irmãos, que nada que nós façamos pode pagar os nossos pecados. Isaías capítulo 64, versículo 6, todos os nossos atos de justiça são como o trapo da imundícia. Pecado, meus irmãos, é não cumprir os deveres cristãos, como está lá em Tiago, capítulo 4, versículo 17. Pecado não é o praticar o mal, não é somente praticar o mal. Pecado não é apenas praticar o mal, mas também deixar de fazer o bem. Tanto que o apóstolo Tiago fala, aquele que sabe que deve fazer o bem, não faz, comete pecado. Pecado, meus irmãos, é não dar crédito a Cristo. É não ter fé em Cristo. Como tem lá em João, nos diz a palavra de Deus, em João capítulo 16, versículos 8 e 9, está até lendo esse texto hoje pela manhã. Do pecado, versículo 9, aliás, versículo 8, o Senhor Jesus estava orientando os discípulos, ensinando a eles, antes de ele ser entregue para ser morto pelos nossos pecados, ele estava instruindo os seus discípulos e disse, olha, quando vier o Espírito da verdade, ele vos ensinará todas as coisas. E ele julgará o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E o versículo 9 diz, do pecado porque não creem em mim. E não dar crédito a Cristo, meus irmãos, é um insulto a Deus que o enviou. Quando se rejeita a Cristo, a pessoa está insultando a Deus. Pecado é praticar coisas duvidosas. Pecado também é errar o alvo verdadeiro. Tanto que essa é a origem do pecado, a palavra pecado, que é hamartia. Tanto que existe na teologia hamartologia, que é o estudo da doutrina do pecado. O pecado é um alvo que o homem acerta quando erra o alvo verdadeiro. O alvo certo é Deus e a sua glória. Mas quando nós pecamos, erramos o alvo certo e ficamos separados de Deus. Tem solução para isso? Claro que tem. Como nós lemos o texto, a solução vem pelo sangue de Jesus. Somente através do sangue de Jesus é que pode restabelecer a comunhão perdida entre o homem e Deus. O homem foi criado para temer a Deus, adorá-lo, glorificá-lo, mas quando peca, o homem erra esse alvo.
Portanto, meus irmãos, nós devemos viver para a glória de Deus. E se nós não vivemos para a glória de Deus, se nós não fazemos isso, nós estamos pecando diante de Deus. Alguns textos bíblicos mostram a universalidade do pecado, ou seja, que todos são pecadores. Todos, sem exceção. Só teve um, na verdade. Só teve uma pessoa que viveu nesse mundo, mas não pecou. Foi Jesus. Só ele, mais ninguém. Mas todos os outros seres humanos, eles pecaram. É Deus quem diz na sua palavra, meus irmãos, que todos pecaram. A palavra de Deus, ela afirma qual é a natureza que nós temos. Natureza de pecado, de erro, de fazer o que é mal aos olhos de Deus. Constantemente nós fazemos o que é errado aos olhos de Deus. Romanos capítulo 3, versículo 23, diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram e estão separados de Deus. Todos pecaram e não podem, não têm capacidade própria de se achegar a Deus. Porque é um abismo, o pecado ele cria um abismo entre o homem e Deus. Primeiro João capítulo 1, versículo 8. Abra sua Bíblia, por favor. 1 João capítulo 1, versículo 8. Vamos folhear um pouquinho a Bíblia. 1 João capítulo 1, versículo 8, nos diz a palavra do nosso Deus. 1 João capítulo 1, versículo 8. Vamos ler também o versículo 10. 1 João capítulo 1, versículo 8 diz: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. O versículo 10 da primeira carta de João, já fica perto do Apocalipse já. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Outro texto que nos mostra que nós somos pecadores, voltando um pouquinho, Romanos 5,12. Romanos capítulo 5, versículo 12. O texto nos diz, Romanos 5,12, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo 12. Romanos 5,12, a palavra de Deus diz, os irmãos acharam? Amém. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, esse homem é Adão, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Paulo aqui novamente enfatizando de que nós somos pecadores, mostrando que nós somos. E esse pecado, meus irmãos, ele traz e trouxe consequências terríveis ao homem. Quando falo homem, digo ao ser humano. Algumas consequências do pecado. A primeira, o pecado traz aflição e inquietação ao pecador. Isaías capítulo 48, versículo 22. Vamos abrir, por favor? Vamos ler o que é que diz o texto. Profeta Isaías, capítulo 48, versículo 22.
Amém? Um costume que a gente já tem, né? Já fica impregnado na mente, né? Achou? Diga amém. É uma coisa quase que... Quase não. É uma coisa automática já, né? De tanta gente ouvir. Isaías 48, 22 diz: para os perversos, todavia, não há paz, diz o Senhor. Em outras traduções diz: não há paz para o pecador. Que é a mesma coisa. Não há paz. Por isso que nós passamos por tantos momentos de inquietação, de aflição, de perturbação, porque nós temos a natureza pecaminosa. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 39, diz o seguinte. Lamentações de Jeremias 3, 39 diz assim: de que se queixa, pois, o homem? Queixe-se cada um dos seus pecados. Outra consequência que o pecado trouxe para nós é que o pecado ele afasta o homem de Deus. Nós citamos, melhor dizendo, Romanos 3, 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas outro texto que afirma isso, no mesmo livro do profeta Isaías, só que no capítulo 59, versículo 2, os irmãos podem abrir, está bem pertinho, são 11 capítulos à frente. Isaías capítulo 59, versículo 2. Isaías 59, 2. Capítulo 59 do profeta Isaías, versículo 52. Versículo 2, diz: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Outra consequência, o pecado escraviza o homem. João, capítulo 8, versículo 34. João, capítulo 8, versículo 34. A palavra de Deus diz para nós o seguinte, amados irmãos, diz: replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. O pecado, meus irmãos, ele afetou de uma maneira tão profunda a natureza humana, que o homem ele tem a tendência de fazer o que é errado. Quem tem filhos aqui sabe que a criança, mesmo com o pai lá em cima, a mãe em cima, mas ela tende a fazer o quê? Teimar. Não é verdade? A criança não tem já tem a intenção de fazer aquilo que é errado, não é? Menino, faça isso não. Mas vai lá e... menino, sai daí. Mas insiste em fazer. É um exemplo. Isso é um exemplo para a gente entender melhor o que o pecado fez com a gente. O que o pecado fez com o homem. O pecado, meus irmãos, ele conduz à morte eterna. Romanos capítulo 6, versículo 23, a primeira parte do versículo diz: porque o salário do pecado é a morte. A recompensa pelo pecado, o resultado do pecado é a morte. Quinta consequência do pecado: o pecado exclui o homem do céu, que é herança de Deus. 1 aos Coríntios, capítulo 6, versículo 9 e o versículo 10. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículos 9 e 10. Diz o seguinte:
1 Coríntios, capítulo 6, versículos 9 e 10, nos diz: ou não sabeis que os injustos, os pecadores, não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. O apóstolo Paulo aqui está citando alguns exemplos de pecados para ilustrar que pecado é coisa grave e afasta o homem de Deus, o impede de chegar à eternidade com Cristo. Por si só, ele não tem condições de fazer isso. O homem, por si só, ele não tem essa capacidade de superar o pecado. E a palavra de Deus mostra, meus irmãos, que por causa do pecado, nós necessitamos de um Salvador, porque todos nós pecamos. Devemos reconhecer que nós somos pecadores. Devemos reconhecer nossa natureza decaída e não esconder isso. Tem um texto lá em 1 Reis, capítulo 8, versículo 46, quando o rei Salomão, na sua oração de consagração a Deus, do templo que ele construiu, ele diz no versículo 46, quando vierem a ti, quando pecarem e vierem a ti, pois não há homem que não peque, não há homem que seja isento, imune ao pecado. E sendo pecador, nós estamos debaixo de condenação. O pecado traz condenação. Romanos 6, 23 diz o quê? A primeira parte? Falamos há 2 minutos. O que é que diz? Porque o salário do pecado é a morte. As obras não podem salvar. Vamos ver aqui alguns textos bíblicos que afirmam categoricamente de que o homem, pelos seus próprios méritos, ele é incapaz de se salvar. Efésios capítulo 2, versículo 9 diz o quê? Não pelas obras, para que ninguém se glorie. E, novamente, Isaías capítulo 64, versículo 6, o texto diz, porque todos os nossos, é a primeira parte do versículo, porque todos os nossos atos de justiça são como trapo da imundícia. Diante desse quadro terrível, diante desse quadro horrendo, em que o homem, o ser humano se encontra, Deus, ele olhou para nós. Como diz João capítulo 3, versículo 16, o versículo que nós lemos, eu convido mais uma vez todos citar esse versículo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, de uma maneira grandiosa, uma maneira tremenda, uma maneira incomparável, uma maneira inimaginável, que deu o seu Filho unigênito, Jesus, o Logos de Deus, a palavra. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João 1, versículo 1. O próprio Deus, ele deixou a sua glória, vendo o nosso estado decaído, ele veio ao nosso encontro. E continuando o versículo de João 3,16, para que todo o que nele crê, todo aquele que põe a sua fé nele e o obedece, não é apenas uma fé de crer que ele existe, porque se for assim, beleza, então a barra está limpa para os demônios, porque os demônios creem também que
há um só Deus, e diante dessa crença, eles creem e estremecem. Não é o crer de intelectual, você na sua intelectualidade, eu creio que Jesus existe. Não, mas é crer de obedecer, de colocar unicamente nele a sua fé para a salvação. E qual o resultado? De todo aquele que crê em Jesus, não pereça, não vai passar pela morte eterna, mas tem a vida eterna. Só Jesus pode salvar, meus irmãos. Só Jesus. A solução para o pecado, a solução para o risco da perdição eterna para o homem, a solução é Jesus Cristo. Atos capítulo 4, versículo 12, diz: porquanto não há salvação em nenhum outro, porque debaixo dos céus não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Atos 4, 12. Jesus é a nossa salvação. 1 Timóteo 1,15. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15. Você pode abrir sua Bíblia, por favor. Primeira carta de Paulo a Timóteo, lá no Novo Testamento, já caminhando em direção ao Apocalipse. O livro de Apocalipse, viu? Estou falando. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15. Primeira Timóteo 1,15 diz o seguinte: fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Cristo veio salvar a mim, a todos nós. Meus irmãos, nós somos salvos pela misericórdia de Deus, não por obras ou qualquer outra coisa que fizermos para merecer a salvação. Até a fé mediante a qual recebemos a salvação vem de Deus. Lembremos que nem igreja, nem religião alguma, nem batismo, nem conduta ou qualquer outra coisa pode salvar o homem, a não ser Jesus Cristo. Só Jesus, só Ele é o caminho para Deus. João 14,6 é outro texto bem conhecido, não precisa nem abrir a Bíblia, né? Para dizer. João 14,6 diz o quê? Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Deus mesmo já providenciou a nossa salvação, a ponto de Ele ter dado o seu único Filho como sacrifício pelo pecado. Evangelho segundo João, capítulo 1, versículo 29, João Batista vê Jesus se aproximando para ser batizado, e ele fala, João Batista fala para as pessoas que estavam junto dele, ele aponta para Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Nós sabemos que no Antigo Testamento, para que a pessoa tivesse o seu pecado perdoado, ela teria que oferecer um sacrifício. Mas sacrifício, esse animal que era sacrificado no templo pelos sacerdotes, e o sacrifício anual que o sumo sacerdote, uma vez por ano, ele entrava no Santo dos Santos para fazer ofertas pelos seus pecados, pelos pecados de todo o povo. Eles não tinham poder nenhum para livrar o homem
do pecado. Eles tinham que satisfazer a ordenança, a lei, pois a lei veio para mostrar que o homem é pecador. A lei não tem o intuito de salvar ninguém. A lei veio para mostrar que nós somos pecadores, que a gente desobedece, que a gente infringe a lei. Mas João Batista, ele aponta para um outro tipo de sacrifício. Ele aponta para Jesus. Ele aponta para uma outra oferta de sacrifício a Deus. E esse sim, essa oferta sim, tem todo o poder para livrar o homem do pecado. Tirar o pecado. Livrar o homem do pecado. É Jesus. Por que ele fez isso? Por que Deus, ele fez isso? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho, ele deu o seu filho em sacrifício. Não vou entrar aqui no mérito, quem é calvinista, quem é arminiano, se tem a predestinação, Deus escolheu os seus, não vou entrar nesse mérito não, mas o importante é que Deus, ele amou o pecador e enviou Jesus como propiciação, como preço, como sacrifício pelos nossos pecados. Tem um outro texto, 1 João, capítulo 4, abra sua Bíblia, por favor, já estamos quase terminando. Primeira carta de João, capítulo 4. Primeira João, capítulo 4, versículo 15. Perdão, 14. 1 João, capítulo 4, versículo 14. O texto nos diz, irmãos, acharam? 1 João, lá perto do Apocalipse, já viu? Primeira carta de João, capítulo 4, versículo 14. Diz o seguinte: e nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Volte para o versículo 10. Vá para o versículo 10 desse mesmo capítulo. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados, como preço a ser pago pelos nossos pecados. Vocês lembram que uma das definições sobre o que é pecado é uma dívida para com Deus? Lembram? E se não lembram, grave aí, certo? Pecado é uma dívida que nós temos para com Deus. E essa dívida nós não podemos pagar. Deus providenciou o pagamento por nós, que é Jesus. Jesus morreu para salvar o pecador. Ele fez algo que ele não merecia ter passado por aquilo. Nós é quem merecíamos pagar todas as consequências do pecado, arcar com todos os sofrimentos do pecado, todas as consequências, mas ele morreu em nosso lugar. Ele morreu para salvar o pecador. Romanos capítulo 5, versículo 8 diz, Romanos capítulo 5, versículo 8 diz, mas Deus demonstra, Romanos 5, 8, grave aí, ou então risca na sua Bíblia aí, marque, Romanos 5, 8, mas Deus demonstra o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Glórias a Deus. Ele, ao morrer, levou sobre si os nossos pecados.
1 João capítulo 2, versículo 24. Abra sua Bíblia, por favor. 1 Pedro, peço desculpas mais uma vez. 1 Pedro capítulo 2, versículo 24. 1 Pedro 2, 24 nos diz: carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, a cruz, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. E, para concluir, esta salvação que Deus oferece em Cristo é gratuita. É pela graça de Deus. E graça é um favor imerecido. Alguém que faz um favor por nós, mesmo nós não merecendo esse favor. E foi isso que Deus fez por nós em Cristo Jesus. E essa salvação que é gratuita, é pela graça de Deus, ela vem somente de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 8 diz o quê? Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de nós mesmos. Não, eu posso fazer isso, eu sou uma pessoa tão legal, uma pessoa tão boa, eu não mato, não matei ninguém, eu não roubo, não fumo, não bebo. Rapaz, se fosse só isso, tinha um bocado já garantido, né? Se fosse só isso aí, não matar, não roubar, não fumar, não beber. Se fosse isso aí, era... Mas não, isso é desculpa para que o homem não reconheça que é um pecador. Portanto, meus irmãos, fica essa mensagem para nós. O pecado é coisa séria. Deus, ele providenciou a solução para o pecado, que é Jesus. O homem por si só, ele está sob condenação. João capítulo 3, versículo 36. João 3, 36 nos diz a palavra: quem crê no Filho tem a vida eterna. Tem a vida. Mas quem não crê no Filho, mas quem se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Quer escapar da condenação? Você reconhece que é um pecador? A solução para você é Jesus. Você precisa de Jesus. Se tiver alguém aqui no nosso meio que ainda não confessou que Jesus é o seu Salvador, se há alguém que ainda não creu em Jesus como Salvador, no sentido de confiar nele e obedecer a Jesus, você precisa fazer isso. Faça isso. Não negue, não deixe isso passar da sua vida. Como assim passar? A gente não sabe, daqui a pouco a gente vai sair daqui, né? Alguém sabe dizer o que vai acontecer quando a gente sair daqui? Alguém sabe? Nem se fosse viva a mãe de Ná. Nem ela. Engraçado, né? Se ela sabia tanta coisa, porque ela nunca ficou milionária, né? Não ganhou na Mega Sena, né? Portanto, amanhã tem até um hino do cantor cristão, acho que é o 259. Amanhã pode ser muito tarde. Hoje, Cristo quer te salvar. Amém? Portanto, reconheça Jesus como Salvador. Vamos orar, meus irmãos? Vamos orar. E quero convidar, fazer não um apelo, mas um convite. Se você entendeu a mensagem de Cristo e você
reconhece que é um pecador e necessita de Salvador, você pode manifestar publicamente sua decisão, dizendo: eu creio que Jesus